Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E aí eu já te peço de antemão para curtir, para compartilhar, para enviar então o nosso conteúdo aos seus amigos, nos ajudando também aí a evangelizar. Nós não contamos com tráfego pago, nós não contamos com nenhum tipo de auxílio, a não ser a boa vontade de cada um de vocês, para que nós possamos então evangelizar. Então nos ajude aí, tá? É muito importante para nós. Se puder, faça uma lista de transmissão, compartilhe. Eu sempre coloco lá no meu Instagram, né, a arte, você compartilhe, por favor, essa arte para a gente poder alcançar, né, o YouTube entender que isso é um conteúdo importante e nós pudermos, então, alcançar a maior quantidade de pessoas, né, para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo de hoje, nós nos perguntamos, então, por que estamos, né, tão divididos, né, enquanto Igreja Católica, né, mas não numa questão institucional em si. Mas a grande pergunta aqui são as pessoas concretas, né? E não a instituição, né? Nossa Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana. Mas a nós. Né? A eu me perguntar por que nós estamos tão divididos. É a você se perguntar por que nós estamos tão divididos. Né? Entendemos que se há algo de errado, o primeiro culpado somos nós mesmos. Então nós vamos conversar, então refletir, né, na Bíblia Jerusalém, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 35. Eu faço esse vídeo de um modo especial a pedido de um amigo que me ajuda muito nesse processo de evangelização, nas outras coisas que eu tenho a oportunidade de fazer aqui. E aí ele uma vez me manda um áudio um pouco indignado, frustrado talvez, não indignado, mas chateado, digamos assim, porque são poucas as pessoas que são verdadeiramente fiéis, né, no trabalho com o Senhor. E ele pediu, Vinícius, faça um vídeo. Desculpa, faça um vídeo não. Ele diz, a próxima vez, quando você pregar sobre isso, quero te pedir, pregue sobre isso. E aí eu quero estar, porque eu preciso ver, eu preciso saber sobre isso. E aí quero, com um carinho especial, gravar então este vídeo. E você também fique muito à vontade, né, a nos enviar mensagens, pedindo então temas, as pessoas enviam, eu tento cumprir aqui. Haja visto a nossa fila, né, de coisas que já tem, às vezes já produzidas e tal, mas por favor nos envie, que isso nos ajuda muito, né, a tratar de temas que são importantes para você e certamente para nós também. Mas a palavra diz da seguinte maneira, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou, o que quereis que vos faça? Disseram, conceda-nos na tua glória, sentarmos-nos à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Eles disseram-lhe, podemos. Jesus replicou-lhes, do cálice que eu beber vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-o, Jesus lhes disse, sabeis que aqueles que vemos governar as nações, as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós percebemos, então, né, para falar sobre divisão na igreja, para falar sobre, muitas vezes, a pouca fidelidade entre aquelas pessoas, né, entre nós que compomos a igreja, nós percebemos, então, muitas vezes, o melhor local da gente procurar as respostas para isso na verdade, no Evangelho, nessa primeira igreja, entre, então, esses discípulos. A gente percebe, então, no Evangelho, que os dois discípulos, né, os irmãos Tiago e João, foram então até Jesus, querendo então um lugar à direita, querendo então um lugar à esquerda.
Esses dois discípulos sequer sabiam, né, direito do que se tratava esse reino, né, do Messias, porque na verdade Jesus vinha com a promessa do Messias, pelo menos a princípio era a promessa de um rei que restauraria, né, o trono, né, de seu pai Davi. Era um mestre político, né, era um rei político. E nós sabemos que Jesus já rechaçou desde sempre essa possibilidade, porque o reino dele, ele sempre avisou: o meu reino não é deste mundo. Ele veio para a outra vida, ele veio para o outro reino. O reino dele não é este. Mas eles estão pedindo aqui um lugar à direita, um local à esquerda. E na verdade eles não pensem vocês que eles estão querendo aqui no reino de Jesus, estar próximos de Jesus. Eles estão pedindo aqui, na verdade, por glória. Eles estão pedindo, na verdade, por poder. É isso que eles estão pedindo. E quantas vezes dentro da nossa igreja nós vemos, nas muitas estruturas, as pessoas em busca de glória, as pessoas em busca de poder. Quantas pessoas muitas vezes entram, estão ali em estruturas, em situações dentro da igreja, com o objetivo de obter uma glória pessoal e não a glória do próprio Deus. Quantas vezes as pessoas se colocam em situações buscando mais e mais poder e fazem daquele cargo, né, um alpinismo, né? Querem viver ali um alpinismo social, um alpinismo eclesial. Querem subir nos cargos, querem subir e ser primeiro servo, depois coordenador, subcoordenador e coordenador, e coordenar um grupo, coordenar o outro e organizar isso e aquilo, mas não visando, na verdade, a vontade do Senhor, visando, na verdade, uma glória pessoal, prestígio social, muitas vezes. É verdade que a vida de igreja muitas vezes pode te dar certo prestígio social, conhecimento de pessoas, que é também uma forma de poder. E muitas pessoas, não pensem em vocês, estão dentro da igreja com este objetivo. Muitas pessoas estão dentro da igreja trabalhando para o demônio ou trabalhando para si mesmas. Mas dentre nós não deve ser assim. Quando as pessoas muitas vezes, nas suas frustrações, com seus corações feridos, muitas vezes estão dentro da igreja e são frustradas na sua vida familiar, são frustradas na sua vida pessoal, e entram para um carro com o objetivo ali de viver, então, de ser visto, de ser lembrado, de ser aplaudido, porque tem o coração ferido demasiadamente, ferido demais, e querem estar ali em busca de um cargo, em busca de aplausos, em busca de um lugar na sociedade. Não, dentre nós não deve ser assim. Este não é o nosso caminho, não é aquilo que o Senhor tem para nós, porque isso é ponte de confusão e ponte de problema. Quantas vezes nós vamos levantar, então, algo dentro da igreja, e aí nós pedimos, então, a ajuda, mas o grupo tal não gosta do grupo tal, que não gosta do fulano da igreja tal, que isso. Às vezes você quer, muitas vezes, divulgar um determinado projeto em uma determinada paróquia, mas o pessoal dessa paróquia não gosta daquela, que não gosta daquele grupo, que não gosta de não sei quem. Temos um único Deus, diferentemente dos romanos, que tinham vários. Diferente dos nórdicos, que tinham vários. Temos um único Deus, mas continuamos divididos. Continuamos separados. Não existe isso. Não existe isso. Quando o irmão precisa, então, de ajuda, se eu for uma verdadeira liderança, se eu for uma pessoa que está imbuído no caminho do Senhor, eu vou ajudar, porque tudo é para a glória de Deus. Quanta politicagem, muitas vezes, dentro dessa mesma igreja, dentro da própria igreja. Porque, na verdade, estamos buscando uma política de boa vizinhança, ao invés de buscarmos, então, a vontade do Senhor. E aí nós vamos perceber aqui, né, porque eles chegam para Jesus pedindo um local, né, um local à esquerda, o outro local à direita. Jesus vem falar: olha, o que eu tenho para vocês é um batismo, o mesmo batismo que eu vivi, o mesmo cálice que eu vou tomar. Vocês estão preparados? Eles estão, sem saber, eles dizem que estão. Jesus está lembrando aqui sobre o sofrimento e a dor que ele precisaria de passar, e João também, Tiago, passariam. Tiago vai ser martirizado, João vai ser exilado na ilha de Patmos. E realmente provaram do batismo e do cálice, foram batizados com o mesmo batismo de Jesus. Né? Foram, então, passaram, então,
por este mesmo, pelo sofrimento dele. Pela dor, pela dificuldade, um exilado e o outro martirizado. Beberam então do cálice do Mestre. Enquanto eles iam querendo glória, o Senhor falou: o que eu tenho para vocês é dor e é sofrimento. Então, se você quiser servir, prepare-se para sofrer. Prepare-se para os momentos de dificuldade e tribulação. Porque você vai ser perseguido, muitas vezes e maltratado. Poderia dizer para vocês aqui de todas as humilhações que já passei dentro da igreja. Não vou fazer isso, não tenho raiva nem rancor de ninguém. Mas digo para vocês, sem pestanejar, são as piores. As piores humilhações que passei na minha vida foi dentro do âmbito da igreja. Mas isso é maravilhoso, porque é ali mesmo, é a ferro e fogo, nessa dificuldade que a gente vai mostrando para nós mesmos e para o próprio Deus que já conhece o nosso coração. E nós estamos ali por causa dele, por causa da pessoa dele. Então nós não devemos de nenhum modo buscar a nossa glória pessoal, mas aceitar a dor e o sofrimento que aquele cargo, aquela situação, aquele projeto vem, causa em cada um de nós. Porque nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldades e nós vamos passar por sofrimento. Nós passaremos, então. Certamente que nós passaremos. Quantas humilhações, quantas dificuldades, às vezes dentro da própria estrutura da igreja. Mas entendam, não é o Cristo, não é a igreja, são pessoas concretas. Então a nossa crítica não é a igreja, a crítica são a nós, pessoas concretas. Que muitas vezes estamos em determinadas posições, locais para servir a nós mesmos e não ao Senhor. E precisamos então entender que o caminho da dor e o caminho do sofrimento é o caminho do verdadeiro discípulo. Precisamos carregar então a nossa cruz, o nosso sofrimento e a nossa dificuldade, enquanto o Senhor inspirar o nosso coração em relação àquele projeto, em relação àquele sonho. Mas que nós possamos passar por dificuldades e sofrimentos, enquanto o Senhor disser: Vinícius, quero estes vídeos, nós gravaremos então esses vídeos, ainda que tenhamos problemas em relação a isso, ainda que eu receba mensagens mal criadas, mas nós continuaremos. Enquanto o Senhor quiser, nós continuaremos, porque nós trabalhamos para a glória do Senhor, e precisa ser assim, ainda que nós precisemos sofrer e passar por dificuldades, por sofrimentos. E aí nós percebemos que a divisão já começa, né? Porque um discípulo pede um lado à direita e o outro à esquerda. E aí isso já começa entre os outros 10, um rebuliço, né? Uma confusão ali. Confusão e problema. Peraí, como você está pedindo isso? Porque viram que se um estava à direita e o outro estava à esquerda, eles ficariam aonde? Se João ficasse de um lado e Tiago do outro, no reino, eles ficariam aonde? Todos em busca de poder, de glória pessoal. Mas o Senhor vai nos relembrar, então, que o serviço, então, é a verdadeira autoridade. Que aqueles que são lideranças precisam ser, na verdade, aqueles que estão à frente, os maiores, precisam ser aqueles que se fazem menor. Que nós precisamos esse estado de humildade, porque o mestre, que é o próprio Jesus e é o maior de todos, ele lavou os pés dos discípulos, próximo da sua paixão. Aquele que deveria ser servido, serviu. Ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. E assim também precisa ser de cada um de nós. Quanto mais alto o cargo, maior a nossa humildade, maior o nosso trabalho, maior o nosso serviço. E percebam que é assim. Quem lidera qualquer coisa sabe que se ele é um bom líder, ele é aquele que vai servir mais. Porque quando você coordena alguma coisa, não pense em vocês. O coordenador vai ser aquele que mais trabalha. Vai ser aquele que mais trabalha. Porque ele dá uma função e a função retorna. Ele dá a função e a função retorna. E muitas vezes é ele mesmo que tem que fazer. E ele precisa ver tudo em relação àquilo. Ele precisa trabalhar mais do que todo mundo. A pessoa pode muitas vezes, a única coisa que ela fez foi ir naquele dia, naquele determinado encontro, e ter lavado aquele banheiro ou ter picado ali algumas batatas. E muitas vezes ela pode também, né? A humildade ao revés, né? Ela pode muitas vezes se dar, falar e reclamar. Né? Ou ficar com ciúme, porque talvez o coordenador, por exemplo, tenha sido aplaudido no dia. Mas ela não sabe muitas vezes que aquele coordenador está ali trabalhando há 4, 5 meses para aquele projeto. E aí posa muitas vezes com uma falsa humildade, porque estava lavando o banheiro. E aí? Qual é a intenção real do nosso coração? Daqueles coordenadores também que se colocam em estados de coordenação à frente,
por quererem ser lideranças e não para servir efetivamente. Mas os cargos mais elevados demandam de cada um de nós mais e mais serviço. Se você quiser exercer bem uma coordenação, meu irmão, você precisa trabalhar mais do que todo mundo. E você vai ver que não tem outra maneira, não tem outra forma. Você precisa trabalhar mais. Então, o trabalho na vinha do Senhor é aquilo que Ele quer de nós, e mais serviço, e mais humildade de cada um de nós. Enquanto nós queremos muitas vezes a glória, na verdade o Senhor está nos lembrando que nós precisamos passar pelo sofrimento, porque a glória é só a glória do céu. E nós vemos muitas vezes uma igreja tão dividida, porque tem um bando de gente que não quer a glória de Deus, mas quer a glória pessoal. Um bando de gente que confundiu o Cristo com o cargo. O Cristo com o cargo. Como eu pude perceber uma vez, um homem que não queria acabar com terminar o seu casamento, a esposa o traía e queria, pelo menos a priori, ficar ali, mas você não via muitas vezes nele o objetivo de casar o casamento pelo casamento em si, para fazer a vontade de Deus, mas porque ele não queria se demonstrar para a sociedade, ele, um pregador, mostrar para a sociedade, né, o fim do seu casamento. Olha só a idolatria, olha só a mudança. Nós confundimos o cargo de pregação com o próprio Cristo. Desculpe, o Cristo com o cargo de pregação. E aí eu, apegado que sou àquele ministério, porque a minha vida é só aquilo, eu só penso e só faço aquilo. Apegado então demais àquela vida, eu não consigo então entender e ver e buscar o restabelecimento do meu casamento, porque eu fiz com Cristo um compromisso de amar e de perdoar aquela esposa. Olha a confusão que há aí. Como estamos tão confundidos ainda que na estrutura da igreja. Como estamos buscando muitas vezes a nossa vontade pessoal, a nossa glória pessoal e não a vontade do Senhor. Mas isso não deve ser para nós de nenhum modo um motivo de tristeza. E precisamos compreender que os fiéis ao Senhor serão poucos, serão muito poucos. Sempre foi assim, sempre será, como um padre sempre dizia, e eu gostava muito quando ele dizia, porque é a mais pura verdade, a multidão só atrapalha. A fidelidade se encontra em poucos, e Deus trabalha o coração de poucos, mas a obra dele ocorre a partir de poucos. Quantos são os santos? Pouquíssimos. E aí você vê dentro de uma estrutura de igreja, dentro de um grande projeto, dentro de uma igreja com 1000 pessoas, que poucos ali são aqueles fiéis. São poucos aqueles que sustentam verdadeiramente aquela obra. São poucos aqueles que querem dar a Deus o que é de Deus. São poucos aqueles que querem dar tudo. São poucos aqueles que querem dar mais. São poucos aqueles que buscam excelência naquilo que fazem. Se você é um evangelizador, você precisa buscar a excelência naquilo que você está fazendo. Essa visão, né, de que tudo que é para Deus está bom. Não, para Deus tem que ser o melhor. Né, o excelente exemplo de São Francisco de Assis, que era um homem extremamente pobre, mas que concordava que para a celebração da Sagrada Eucaristia, tudo ali, né, poderia ser, sem nenhum modo, deveria ser de ouro. Porque na verdade era para o Mestre, era o corpo e o sangue de Cristo, que foram transformados em corpo e sangue a partir do pão, a partir do vinho. Um homem muito pobre, mas que reconhecia então que para Deus precisava ser aquilo que é melhor. Para ele o pior, mas para Deus o melhor. Todas as vezes que você se levantar para uma pregação, para uma oração, para um ministério, para lavar o banheiro, precisa ser o melhor, porque ele merece o melhor, porque ele não nos dá porcaria, ele nos dá o melhor. Aquilo que há de melhor para nós é aquilo que ele nos dá. E cabe a nós dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o melhor. E esse precisa ser o nosso esforço de discípulo. Mas vejam a história da salvação. Tem todo o povo, né, o povo de Deus no Egito. Mas o Senhor toca o coração de um homem. Ele toca o coração de Moisés. Claro que ele precisaria, ele queria, né? Na verdade, todos. Mas ele toca Moisés e fala com Moisés. E Moisés vai permanecer, então, presente. Moisés permanecerá, então, na presença do Senhor. Então, aqueles todos se perdem, mas Moisés
permanece com o Senhor. A ponto de Deus muitas vezes fazer um milagre, a ponto de Deus dar água, dar comida àquele povo, porque Moisés está pedindo, e Deus é muito claro com isso. Senhor, Moisés fala, sabe que é um povo de serviço, é um povo de cabeça muito dura. E ele diz, olha, eu vou fazer o milagre, mas vou fazer por causa de você. Ou quando Abraão pede a Deus, intercede, para que menos justos fossem necessários para que a cidade não fosse destruída. É Deus que deixa de destruir uma cidade por causa da fidelidade de um único homem. São poucos, seremos poucos. Aqueles que efetivamente são de Deus e têm o coração sincero e verdadeiro são poucos, porque nós estamos muitas vezes buscando outros interesses, outras coisas, outras situações, mas não estamos buscando verdadeiramente o Senhor. Buscando cargos, buscando situações, mas não buscando efetivamente o Senhor. É Ele que nós precisamos buscar, é Ele que nós precisamos ouvir. É para agradar a Ele tão somente o nosso ministério. Então trabalhemos porque somos poucos e seremos poucos. Às vezes quando você levanta o encontro você percebe isso, né? Alguns gatos pingados ali que vão fazer aquele negócio todo acontecer. O resto é multidão. O resto está ali muitas vezes passando sem ver o que está verdadeiramente acontecendo. Mas é por meio desses poucos que o Senhor fará a sua obra. É por meio desses poucos que o Senhor fará a sua obra. Porque os santos que sustentam a igreja são poucos. É uma meia dúzia. São pouquíssimos. Tem a grande multidão, mas os poucos que foram verdadeiramente, que são verdadeiramente fiéis ao Senhor. Então não busquemos, não acreditemos que as pessoas vão dar o melhor a Deus, porque elas não vão. E o Senhor sabe disso. E conhecendo o coração de cada um, Ele toca poucos. Mas vejam como a vida do santo ela reverbera. Como um santo é capaz de chegar a muitas pessoas, apesar de ser um só. Como já dei o exemplo aqui, veja a vida de São João Paulo II. A quantos homens esse homem não chegou? Quantas pessoas não se converteram através de São Padre Pio? Quantas pessoas não se converteram e se convertem por uma Santa Teresa de Jesus? Há mais de 500 anos. Mas o justo, o santo, é aquela árvore plantada à beira do rio, que está verde sempre, que dá fruto sempre, que dá frutos de vida eterna. Então não se preocupe, se apavore, se entristeça, meu amigo, se somos poucos, porque seremos poucos, pouquíssimos. Mas quanto mais santos e mais na presença dele nós estivermos, quanto mais nós buscarmos o interesse de Deus e não o nosso, tanto mais pessoas serão tocadas, mais pessoas serão curadas, mais pessoas serão libertas. E apesar da semente ser apenas um grão de mostarda, a árvore é grande e frondosa e dá muitos frutos. Não somos muitos, porque o Senhor não precisa de muitos. Porque na verdade Ele não tem muitos. Somos poucos sim, mas esses poucos são capazes de fazer muito para o Senhor. Porque é o poder dele que faz, e não cada um de nós. Então não nos entristeçamos. Um dia eu conversava com uma amiga e ela dizia, né? Eu me sinto sozinha, mas me sinto sozinha de... Qual a expressão que ela usou? Me sinto sozinha de propósito. E realmente, ter um propósito firme e verdadeiro no Senhor muitas vezes nos deixa numa certa solidão. Porque nós percebemos que não são todas as pessoas que querem e desejam a Deus da mesma maneira que nós. Mas não nos preocupemos de sermos poucos. Somos poucos. Seremos poucos, é verdade. Mas o Senhor é capaz de fazer muito através de nós, apesar de nós. Tiago e João queriam glória. O Senhor, então, diz que o discípulo dele vai sofrer. As divisões, então, começam entre os discípulos, mas o Senhor ensina que nós devemos, então, servir e não sermos servidos. Que o Senhor nos dê a graça de servirmos a Ele mais e mais a cada dia. Servimos a único Deus, mas, infelizmente, nos encontramos divididos. A igreja tal não se dá bem com a igreja tal, que não se dá bem com o projeto tal. E aí eu não posso ajudar a igreja tal porque a outra tem rixa com essa. Que essa politicagem caia por terra. Que nós entendamos que servimos ao único Deus. E que a autoridade, na verdade, é serviço.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.